Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós estamos mais uma vez reunidos em nossos lares a fim de, dentro da nossa casa, oferecermos o nosso culto a Deus. É verdade que esse não é uma normalidade, nós não estamos vivendo em tempos normais. O período é um período de anormalidade, porque a minha casa, a minha família não é uma igreja. A sua família, a sua casa também não é uma igreja. Uma igreja é uma reunião de gente muito diferente entre si e que, no entanto, é uma só gente em Jesus Cristo. E essa manifestação visível de uma celebração pública é indispensável para que a natureza e o caráter da igreja aconteça como tal e seja, desse modo, revelada ao mundo. No entanto, nesse período de anormalidade, a normalidade que está completamente controlada pelo nosso Deus, nós vamos servi-lo em nossos lares e vamos dar continuidade às exposições bíblicas a partir da vida do profeta Elias, e é por isso que eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 30 a 37. O texto é 1 de Reis, capítulo 18, versículos 30 a 37. Quero ainda lembrar aos meus irmãos que este vídeo foi gravado para fazer parte desse momento do culto nos nossos lares e que nós agora vamos servir a Deus por meio da Escritura Sagrada. O texto é 1 de Reis, capítulo 18, versículos 30 a 37. Passagem bíblica que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego no devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Vamos orar nesse momento. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicando tua bênção, tua graça, a fim de que sejamos aceitos e o culto que desse modo e em nosso lar entregamos a ti. Nós o entregamos por meio de Jesus e por meio da mediação do Santo Espírito, a fim de que verdadeiramente ele seja aceito e tu sejas glorificado em nosso meio, em nossa casa, em nosso lar. Faz deste momento o momento mais jubiloso do dia. Faz o nosso coração exultar em tua presença, Senhor. Nós oramos pedindo assim, encarecidamente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós estávamos, onde mesmo? Nós estávamos no Carmelo. E lá no Carmelo o desafio já tinha sido iniciado. Quem teve a primeira oportunidade foram os profetas de Baal,
Eles fizeram seu altar e gastaram não menos que 6 horas invocando a Baal em um ritual que foi se tornando gradativamente, crescentemente, frenético e bárbaro. E isso aqui já nos deveria fazer concluir que não é nem a quantidade de adeptos, nem o fervor de uma devoção religiosa que a torna autêntica. Pelo menos a medir por esses critérios, todos nós poderíamos assentir com o culto a Baal, mas esse certamente não é o caso. O resultado de todas aquelas vãs repetições dos 450 profetas de Baal foram silêncio, silêncio completo. O texto diz, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 29, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Terminado aquele espetáculo horrendo, decepcionante, o texto diz que Elias disse a todo o povo, achegai-vos a mim, ou chegai-vos a mim. Veja que era necessário, segundo a perspectiva de Elias, que o povo verificasse por si mesmo, e verificasse de perto, e concluísse a partir de sua própria observação que não havia truques envolvidos no cenário. A verdade, meus irmãos, não teme o escrutínio, a sondagem, a observação detida. A respeito da revelação do reino de Deus, Jesus disse assim, pois nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado. E o autor do livro dos Reis disse que todo o povo se achegou a ele. Então, ante os olhos de todo o povo, Elias começou a agir. Vamos ver por partes como Elias agiu naquele dia. Em primeiro lugar, capítulo 18, versículo 30, segunda parte diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Veja, o povo deveria saber que a razão de ter sobrevindo à nação tamanha calamidade reside no fato de Deus haver sido abandonado. Na medida em que o culto a Baal ganhava espaço em Israel, os altares do Senhor eram derrubados. Isso está no capítulo 19, no versículo 10 e no versículo 14. Elias então se achegou a um desses altares que haviam sido abandonados, destruídos, e abandonados e destruídos pela apostasia nacional, e o restaurou para indicar que se ainda havia possibilidade, se a nação ainda haveria de desfrutar a bênção de Deus, só havia uma forma disso acontecer. A nação deveria retornar ao princípio, fazer o caminho de volta, restaurar os velhos altares que a descrença, o mundanismo e a idolatria haviam arruinado. Se altares destruídos, meus irmãos, simbolizam o afastamento de Deus, a sua reconstrução também representa o caminho de volta para Deus, e é isso que Elias está anunciando com a sua atitude de restaurar um velho altar que havia no passado sido construído para Deus, mas que estava arruinado. A.W. Pink, falando a respeito desse texto, ele não poderia ser mais atual. Ele disse assim, eu vou abrir aspas para ele: Elias começou reparando o altar em ruínas. E é nesse ponto que nós precisamos começar, se quisermos que a bênção do céu retorne às igrejas e à nossa terra. Em muitos lares que se professam cristãos, há um altar de Deus negligenciado, disse Pink. Houve um tempo quando a família se reunia e reconhecia a Deus na autoridade da sua lei, na bondade de sua providência diária, no amor da sua redenção e graça constante, mas não se ouve mais o tom da adoração conjunta que se ouvia naquele lar. A prosperidade, o mundanismo, os prazeres silenciaram os tons da devoção. Este altar está em ruínas. A escura sombra do pecado impera naquela casa e não é possível aproximar-se de Deus enquanto não se confessa o pecado.
Aqueles que ocultam o pecado não têm como prosperar, segundo Provérbios, capítulo 28, versículo 30. O pecado tem de ser confessado antes que Deus responda com fogo. E o pecado precisa ser confessado tanto na prática como por palavras. Em síntese, o altar precisa ser reconstruído e o cristão precisa voltar ao começo. Foi por isso que Elias começou restaurando o velho altar. Agora, como é que Elias reconstruiu o altar? O versículo 31 nos diz, do capítulo 18, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Veja que, com as 12 pedras, temos simbolizadas as 12 tribos de Israel. A relevância disso, meus irmãos, reside em que naquela época Israel era composta apenas por 10 das 12 tribos. Os meus irmãos se recordam que nós estamos no período do reino dividido e haviam duas nações caminhando paralelamente. 10 das 12 tribos eram o Israel, cuja capital era Samaria. As duas tribos ao sul sobreviveram como uma nação paralela, denominada Judá. Portanto, conquanto as duas nações estivessem sociopolítico e geograficamente divididas, o modo como Elias restaurou o altar demonstrou que Deus as via como um só povo. Elias simplesmente, percebam comigo, ignorou aquelas divisões meramente humanas e reconstruiu o altar a partir da perspectiva de que Deus vê o seu povo como um só povo, a despeito das suas divisões. Com isso, penso eu, nós devemos aprender que Deus desconsidera as nossas tantas denominações. Deus desconsidera as nossas tantas denominações. As nossas denominações simplesmente não existem para Deus. As verdades que elas proclamam, elas sim, são importantes para Deus. A sua fidelidade é importante para Deus. Mas o fato em si da existência de denominações não tem relevância, não faz diferença para Deus. Deus vê apenas a igreja que é una, que é santa, que é universal ou católica, que é apostólica de Jesus Cristo. Deus vê o conjunto dos salvos em Jesus e Deus vê apenas as igrejinhas, os ajuntamentos locais, as comunhões nucleares com as quais Deus mesmo se relaciona e nas quais ele faz refletir a natureza da igreja universal. As nossas divisões não fazem sentido, do mesmo modo como não fazia sentido a divisão da nação eleita em duas nações nos tempos de Elias. O autor sagrado continuou dizendo que com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E aqui eu quero que os meus irmãos, noutro sentido, com outro prisma, percebam que Elias tomou pedras brutas, porque ele tomou pedras que as encontrou no topo do Carmelo, e ele fez isso para atender a um comando que estava em Êxodo capítulo 20, versículo 25, onde se diz o seguinte: se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. A ideia aqui simbolizada, meus irmãos, é que o altar é uma provisão divina, uma provisão totalmente divina da qual o homem não participa. O homem não participa com as suas ferramentas, com o seu cabedal, com a sua inteligência, com a sua força de vontade, da provisão divina para a salvação.
Daí se vê que agir em nome do Senhor, porque é exatamente isso que o texto diz. O texto diz que Elias, com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. E por aí se vê que agir em nome do Senhor é tanto agir por ordem do Senhor e para a glória do Senhor, como de acordo com a vontade do Senhor. A obediência de Elias aos comandos de Deus é estrita. E aqueles que desejam agir para a glória de Deus devem estar cientes que não o farão, a menos que hajam inconformidade com aquilo que Deus mesmo ordenou. Em acréscimo, o versículo 32, segunda parte, diz que Elias fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Não bastava que o povo se aproximasse para verificar que não havia embustes. Elias tomou todas as providências, não é? Todas as providências para tornar a coisa ainda mais humanamente impossível, para que quando o Senhor viesse a responder com fogo e o fogo consumisse a oferta, não restasse nenhuma dúvida sobre a sua divindade. Então, qual foi a primeira providência do profeta? Qual foi mesmo? Diga você. Restaurar o altar. E essa deve ser a nossa primeira providência agora. Restaurar o altar. Restaurar o altar da nossa casa. Restaurar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, Elias passou a preparar o holocausto. E aqui também se vê o mesmo tipo de obediência meticulosa. O versículo 33 diz assim: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Nesses detalhes, Elias estava atento às instruções de Levítico. Se a vítima do holocausto fosse do gado, Levítico capítulo 1, versículo 3, deveria ser macho sem defeito. Levítico capítulo 1, versículo 5 diz que o novilho deveria ser imolado, e Levítico capítulo 1, versículos 6 e 8 dizem que o novilho imolado deveria ser cortado em pedaços que seriam postos em ordem sobre a lenha que estava sobre o fogo. Levítico capítulo 1, versículos 6 e 8 dizem assim, então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços, também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Veja que, além disso, o detalhe dos pedaços cortados e postos sobre a lenha em chamas, de acordo com Levítico, capítulo 1, versículo 7 e também o versículo 12, carece de uma atenção de nossa parte, porque esse fogo, segundo Levítico, capítulo 6, versículos 9, 12 e 13, o fogo deveria permanecer continuamente aceso, porque ele tinha vindo de Deus, Deus o tinha aceso. E no Carmelo, penso eu, é possível que Elias, ao propor o teste do Deus que responde com fogo, estivesse denunciando que Israel nunca deveria ter se afastado do altar que Deus mesmo havia provido, porque Deus não aceita altares com fogo estranho. O fogo teria que vir dele mesmo. E isso indicava que a única forma do pecado ser expiado, meus irmãos, é por meio do caminho determinado por Deus. O homem não pode fazer os seus próprios altares. Ele precisa reedificar os altares ao modo de Deus, agir de maneira meticulosamente obediente. O fogo do altar também era o fogo que tinha que ter vindo da parte de Deus, não podia ter fogo estranho, alheio, no altar de Deus. E tudo isso nos indica, e esta é uma lição mais importante para nós aqui, que só existe um meio do pecado ser expiado,
Só existe um meio de Deus tornar-nos propício a nós. É se Ele nos conduzir à salvação que pertence a Ele. Dá para os meus irmãos entenderem isso, sim ou não? Veja que aqui reside a lição mais profunda. É a lição mais profunda do modus operandi de Elias para nós hoje. Por aquele modo de agir no Carmelo, somado, claro, às indicações de Levítico, nós somos advertidos que a única maneira do pecador ser reconciliado com Deus, de Deus ser-lhe propício, de Deus remover-lhe o pecado, é por aquele sacrifício antítipo, antitípico, aquele que cumpre o tipo, a tipologia lá do Antigo Testamento, o sacrifício do Calvário. Em seguida, e esse é o detalhe que Deus exigiu para a ocasião do Carmelo, Elias mandou que derramassem barris de água sobre o holocausto e sobre a lenha e que repetissem essa operação por 3 vezes. 3 cântaros, 3 barris. Na verdade, 4 barris. 4 barris seriam derramados em 3 ocasiões e mais uma vez o número 12 acontece aqui. E esta água seria derramada sobre o holocausto, sobre a lenha. E, meus irmãos, alguns têm estranhado porque já eram mais de 3 anos de seca, de onde teria vindo esta água. E quem estranha esquece que o Carmelo ficava logo ali, do lado do mar Mediterrâneo. E a água foi tanta em volta do altar que ela encheu a vala que Elias havia mandado construir em torno do altar. Isso está no capítulo 18, versículos 34 e depois no versículo 35. A primeira coisa que Elias fez foi o que mesmo? Restaurar o altar. A segunda coisa, preparar o holocausto. Em terceiro lugar, depois de reconstruir o altar e preparar o holocausto, preste atenção nisso, Elias orou. Elias orou. Mas tem um detalhe aqui, não é? Atente ao detalhe do texto. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: veja que Elias esperou até a hora em que, no templo de Jerusalém, o sacerdote estava oferecendo a oferta de manjares. Essa oferta, meus irmãos, era geralmente oferecida em conjunto com o holocausto e ela consistia de oferta de elementos comestíveis. Era uma oferta de cereais. Levítico capítulo 2, versículo 1 diz assim, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Capítulo 2, versículo 1 de Levítico, eu disse. Não havia sacrifício, não havia derramamento de sangue, e provavelmente o crente da antiga aliança, ao oferecer a oferta de manjares, estava dizendo que Deus era o provedor de todas as dádivas da criação e o provedor da sua própria força de trabalho. Era Deus, em última instância, o responsável pelo seu sustento, o provedor do seu sustento e da sua vida. Não é nosso propósito aqui estudar em detalhes a oferta de manjares, porque agora o que nos importa é ressaltar que Elias estava em Israel, distante do culto a Deus que estava sendo oferecido no templo, em Jerusalém, na nação paralela de Judá. Lá, naquele momento, a oferta de manjares estava sendo oferecida. E Elias estava em Israel, privado dos meios de graça do Espírito, os meios de graça próprios daquela dispensação. Mas a sua decisão, a despeito disso, meus irmãos, foi juntar sua oração a daqueles irmãos que estavam longe. E com isso, Elias pretendia manter o sentido de comunhão espiritual e de unidade do povo de Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Você está entendendo?
Elias está em Israel. E os crentes estão lá em Jerusalém, oferecendo a sua oferta de manjares, a sua oferta de cereais. Um momento de gratidão, um momento de comunhão com Deus, um momento de oração, de expressar, de declarar, de proclamar que as bênçãos vêm das mãos do Todo-Poderoso. Por que Elias decide que o momento da oração é no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares? A sua decisão é uma decisão por juntar-se ao povo em um sentido de comunhão espiritual e de unidade do povo de Deus, ainda que ele estivesse longe, geograficamente distante daqueles irmãos. Por favor, me compreenda, porque é um privilégio santo ter comunhão espiritual com os santos. E é um privilégio santo ter comunhão espiritual com os santos que nós não podemos ter contato pessoal com eles. De modo que esse nosso culto, embora impedidos do contato pessoal, que é coisa muito mais desejável, é ainda um privilégio espiritual para o qual Elias atentou. Mas, além disso, esse devido tempo escolhido por Elias para orar no Carmelo diz algo mais. É que aquela oferta de manjares, meus irmãos, era oferecida junto com a vítima do holocausto. E a vítima do holocausto era Cristo sendo pregado. Era Cristo sendo anunciado, Cristo sendo tipificado, e Deus dizendo ao povo que ele ainda proveria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sacrifício apontava para o grande sacrifício do Calvário. E Elias, meus irmãos, não ousa orar junto com os irmãos sem que o faça com base no sacrifício expiatório do Messias que, da perspectiva dele, ainda viria. Mas, enfim, os versículos 36 e 37 trazem a oração de Elias. Elias orou, enfim. Uma oração curta, lúcida, objetiva, clara, simples. Elias orou na língua do povo, sem danças, sem gritos, sem espetáculo, sem show, sem aquele arroubo espiritualoide, sem aquela petulância do tipo, esse cara sou eu. Tudo foi tão lindamente claro e à vista de todos, porque a verdade, meus irmãos, não teme a luz. A verdade não teme a luz. Tudo foi tão profundamente simples, tão compreendido por todos. Então, no devido tempo, aproximou-se o profeta Elias e disse: agora nós atentemos à oração do profeta. Em primeiro lugar, ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Elias começa invocando a Deus. E com essa invocação, com essa referência aos patriarcas, Elias estava fazendo menção às promessas de Deus no pacto com eles, com os patriarcas. Com essa invocação, Elias estava pedindo ao Senhor que se lembrasse das promessas através das quais ele tinha dito aos patriarcas que lhe seria propício e seria generoso também aos seus descendentes. Elias, nessa invocação, meus irmãos, começa lembrando a Deus que ele é o Deus dos pactos com Abraão, com Isaque e com Jacó. Naturalmente, essa não é a nossa invocação, a invocação dos crentes da nova aliança. Nós oramos fazendo menção do nome de Jesus Cristo, aquele em quem todas as promessas de Deus encontram a sua confirmação, o seu sim, o seu amém. Aquele, meus irmãos, que cumpriu e tornou realidade todos os pactos prometidos aos patriarcas. Para nós hoje não faz mais sentido orar como Elias. Elias, se estivesse em nossos dias, falaria com Deus em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer, porque é em nome de Jesus
que nós nos aproximamos de Deus. É em nome de Jesus que as portas do céu se nos são abertas. É pelos méritos dele, pela graça dele, pela obra dele, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho para Deus, o único caminho pelo qual nós podemos nos achegar a Deus. Jesus Cristo é a provisão de Deus para a nossa falibilidade. Em nosso próprio nome, nós não seríamos aceitos e nem ouvidos. Mas nós não oramos em nosso próprio nome. Nós oramos em nome dele, aquele que tornou real todos os termos do pacto, que cumpriu o pacto em nosso lugar. Em segundo lugar, Elias continuou orando e disse: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Ah, meus irmãos, esse pedido é a expressão do zelo do profeta pela glória de Deus. Esse pedido reflete a não conformação de Elias com a profanação do nome de Deus que estava corrente no Israel dos seus dias. O profeta simplesmente não pode tolerar a causa de Deus ser vilipendiada. Ele não se conforma. As suas entranhas se comovem. Sim, meus irmãos, Deus estava sendo vilipendiado. Deus estava sendo abandonado por um ídolo mudo. Os seus altares estavam sendo destruídos, o culto estava suspenso e aquela degradante apostasia nacional mexia com o coração de Elias. Eu diria para os meus irmãos que se Deus mandou fechar a casa, é porque Ele deseja um serviço melhor de nossas mãos. E nós, de nossa parte, devemos falar com o mesmo zelo do profeta. Melhor, nós devemos falar com o mesmo zelo que houve em Jesus Cristo. Ele disse: o zelo da tua casa me consome. E nós devemos parar tudo nesses dias de quarentena e fazer jejuns e orações pungentes. Nós também devemos expressar a nossa inconformidade com as casas fechadas, com o culto do povo de Deus suspenso. Os meus irmãos têm orado por isso? Os meus irmãos têm orado por isso ou vocês estão simplesmente apavorados com o alastramento do Covid-19? O que pesa no coração dos meus irmãos agora? A suspensão do culto ou o medo da contaminação, a própria, a das pessoas de casa? O que pesa no coração dos meus irmãos? Elias disse: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Em terceiro lugar, Elias continuou orando, não é? Fique hoje sabido mais alguma coisa. Ele disse: que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias orou para que cada um fosse reconhecido em seu devido lugar. Deus deve ser honrado como Deus. Elias como servo de Deus. Somente isso. E servo, meus irmãos, é aquele cuja vontade própria está subordinada à vontade do Senhor. Servos não têm vontade independente. Seja hoje sabido que eu sou teu servo e que, segundo a tua vontade, fiz todas estas coisas. Elias disse: como servo, eu apenas te obedeci. Mas no serviço cristão, é necessário que o servo do Senhor seja reconhecido como tal, porque, afinal de contas, Elias só poderia ser útil àqueles que o recebessem na qualidade de profeta. Por outro lado, é importante frisar que Elias não fez exigências a Deus. Não fez. Elias não se apresentou perante Deus como um seu igual. Deus é Deus. Seja reconhecido que Deus é Deus. Eu sou um servo. E seja reconhecido que eu sou um servo. Apenas um servo. Em quarto lugar, Elias continuou orando,
Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor, responde-me. Elias pede que Deus responda com fogo, mas o faz com ardor no coração, com uma intensidade que vinha desde a alma. Não com a frieza, não com a indiferença que não raro costuma caracterizar as nossas orações. Lembrando de Tiago, que coloca Elias como modelo de uma oração eficiente, Tiago disse que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E suplicar, meus irmãos, é mais do que pedir. Suplicar é pedir humildemente em meio a uma necessidade, a uma realidade concreta que é intensa e profundamente sentida. Suplicar é mais do que pedir, é pedir intensamente, é pedir sentindo a dor do momento, é pedir de olho na realidade concreta que nos cerca. E esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer, é com esse coração que nós precisamos agora, nesse momento, nos achegar a Deus. E finalmente Elias disse, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Veja que Elias suplica fervorosamente que Deus responda com fogo, para que fique evidente que Yahvé é Deus, não Baal, não um ídolo qualquer, não um ídolo mudo, mas também para que o povo viesse a saber que seu coração se voltou para Deus, porque Deus o atraiu. Olha o que nós temos aqui. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. Responde, Senhor. Responde. Convertes esse povo. Mas também que o povo saiba que Deus é o único responsável por sua conversão. Converte esse povo, Senhor. Mas também que o povo saiba que Deus, em sua soberania, poderia ter entregue aquele povo apóstata ao seu próprio coração. Mas não o fez. Senhor, glorifica o teu nome, converte esse povo, mas que esse povo saiba que a conversão é uma decisão divina livre, e uma decisão divina livre e soberana. A conversão emana do braço forte de Deus, de uma decisão de Deus que atrai com sua mão poderosa um povo apóstata a si. Elias quer também que o povo se converta, mas não só. O povo precisa saber que a sua conversão é uma obra divina. Eis então, meus irmãos, a título de conclusão eu coloco para vocês o modelo de oração eficaz do Novo Testamento. Segundo Tiago, capítulo 6. A partir da oração do profeta Elias, nós podemos concluir algumas verdades a respeito da oração que Deus ouve e que Deus atende. Primeiro, a oração que Deus atende é feita em nome de Jesus Cristo, o cumpridor do pacto e das promessas, o confirmador, o ratificador de todas as promessas de Deus aos patriarcas. A oração que Deus ouve é feita em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a provisão de Deus para a nossa fragilidade. A nossa própria intercessão é totalmente dependente da intercessão dele, o intercessor por excelência. Então, em primeiro lugar, a oração que Deus ouve é feita em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o coração de quem ora deve ser fervoroso. Responde-me, Senhor, responde-me. Insistente, persistente em suas orações. Responde-me, Senhor, responde-me. Mas também deve ser um coração humilde. Senhor, tudo que eu te peço é que tu sejas reconhecido como Deus, mas que se saiba que eu sou apenas o teu servo.
A oração que Deus ouve é uma oração fervorosa e, ao mesmo tempo, uma oração humilde. E, em terceiro lugar, para terminar, a oração que Deus ouve tem como motivação a promoção do reconhecimento da glória de Deus e da sua soberania na condução de todas as coisas. É verdade que nós queremos a conversão daqueles que nós amamos. É verdade que nós pedimos e devemos fazê-lo. Suplicamos até pela salvação dos nossos familiares. Os crentes verdadeiros que estão agora reunidos com sua família, com seus familiares, eles pedem a Deus pelo seu povo, pelos seus entes queridos. Eles querem a conversão de todos eles por causa de sua felicidade, por causa de sua bem-aventurança eterna. Eles encontraram satisfação em Jesus Cristo e querem também que aqueles a quem eles amam encontrem essa mesma satisfação, essa mesma completude na alma, esse mesmo senso de segurança no meio a dias tão anormais e tão incertos. Mas, além disso, essa não é a motivação última do pedido dos crentes pela conversão dos seus. Os crentes querem que Deus seja honrado através dos seus. Os crentes esperam que na conversão dos seus o Senhor seja anunciado como Deus de toda a glória e como Deus poderoso que é, meus irmãos. Vocês me entendem, não é? Vocês que não são crentes, que estão aí reunidos com os crentes dentro do lar para prestar o seu culto a Deus, por favor, entenda que a sua conversão não pertence a você. Embora você seja determinado a converter-se, você logo vai precisar saber, você logo vai precisar entender que Deus é o único que pode converter o seu coração. De modo que você precisa se humilhar na presença dele e dizer: Senhor, faça por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Me entendam, por favor. Qual é mesmo, pastor, a oração que Deus ouve? A que é feita em nome de Jesus, com um coração fervoroso e humilde, que divisa, em última instância, a glória de Deus e a manifestação da sua soberania. E até aqui a nossa fala, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos ações de graças nesta hora pela proclamação da tua palavra em nosso lar. Mas sim, Senhor, nós estamos inconformados. Nós sabemos que esta não é a forma mais desejável possível. E se há alguma normalidade no coração de alguém, é porque esse tal nunca valorizou corretamente e nunca entendeu com a devida clareza a importância do ajuntamento público do povo de Deus. Ajuda-nos nesta hora e glorifica o teu nome, para que todos nós saibamos que tu és Deus, que somente tu és Deus, e que nós somos apenas os teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós terminamos por aqui. Deus abençoe todos vocês e, nesse momento, separem um pouco desses instantes para intercessões em favor do povo de Deus e dos pedidos que estão colocados ali em nosso grupo de WhatsApp. Deus abençoe os meus irmãos. Um forte abraço.